Imagina o centro-campo que já é formado por estrelas como é o do Flamengo. Então, assim, o Flamengo ia atrás de um jogador como... Junho não é o único, mas é um dos, porque agrada muito ao Boto, agrada muito sobretudo ao Felipe Luiz, que tentou contratá-lo no ano passado, o Richarlison. O Richarlison já percebeu que tem interessados na Turquia, que pagam mais em relação a salário do que o Brasil, mas o Flamengo tem condições e gosta do perfil Richarlison. Chega mais, nação! Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal, trazendo mais um corte. Então, se você é novo, já vai clicando no botãozinho de hypar. Do lado de inscreva-se tem a opção para hypar nosso vídeo, que assim você irá nos ajudar a sempre trazer as principais reações do Mengão, principalmente agora que estamos com o mercado da bola aberto no Brasil. Vamos aqui para mais um corte nesse trecho do canal da ESPN Brasil. Também alguns rivais aqui analisando o mercado da bola. O próximo alvo do Flamengo, Richarlison. Nova negativa do Cruzeiro em contratar, em vender o Caio Jorge para o Flamengo. O Flamengo ele segue no mercado em busca de um camisa 9. Mas agora já não tem tanto essa urgência. O que você apurou e até de um certo nome que está no radar do Flamengo, não tem essa urgência agora para contratar um camisa 9. O Flamengo topa esperar até depois da Copa do Mundo. Podemos dizer assim, dessa maneira. O que dá para dizer ainda sobre o Caio Jorge, o Flamengo ontem tomou conhecimento que o Cruzeiro chamaria ele para renovar o contrato e por isso fez essa última tentativa, a derradeira tentativa dos 30 milhões de euros, mesmo sabendo que o Cruzeiro praticamente ia recusar, tinha precificado o jogador em 50, tinha dito na cara do jogador que não abriria ou não fecharia qualquer acordo com um rival como o Flamengo. Falou isso e o André Hernan explicou muito bem para todo o elenco do Cruzeiro na reapresentação. Só que o Flamengo achou por bem incomodar a última vez, tentar a última vez, por que não? O dinheiro está lá no caixa do Flamengo, eles tentaram, mas para além do interesse no Caio Jorge, para além de ter ali uma última tentativa, acreditando num sonho ali, numa réstia de esperança, há uma questão também que me explicaram, a guerra de comunicação, a guerra de narrativas. Num dia em que o Cruzeiro domina a comunicação social, a comunicação do Brasil, pagando 30 milhões de euros pelo Gerson, a compra mais cara da história do futebol brasileiro, o Flamengo achou por bem não ficar atrás. Claro que daí, como eu digo, é uma questão de interesse real, concreto. O Caio Jorge durante muito tempo foi o alvo prioritário do Flamengo, mas o Flamengo também quando vaza essa notícia, porque enfim, também vazou e o Flamengo não fez questão nenhuma de fechar esse assunto, era para movimentar o mercado, para movimentar a imprensa e falar, olha, o Cruzeiro tem 30 pelo Gerson, eu tenho 30 pelo Caio Jorge. Então é uma guerra também de narrativas entre os dois hoje, juntamente com o Palmeiras, são os três que tem esse poder financeiro significativo no mercado. Não contratando o Caio Jorge. Pode falar. Também não vai contratar o Marcos Leonardo. O Marcos Leonardo foi um nome avaliado internamente, ponto, mas não está nos planos do Flamengo para já, por vários motivos, entre eles também uma questão financeira e porque o Al Hilal conta com o Marcos Leonardo. Chegou-se a comentar internamente no Flamengo a possibilidade, porque é um nome que eles gostam, mas que é muito caro, do Cauã Elias, do Shakhtar. É mais um nome que foi bem avaliado pelo Flamengo nas últimas semanas, mas o Flamengo achou por bem não avançar, primeiro porque é caro, custaria ali entre 30 e 35 milhões de euros, e diferentemente do Caio Jorge, o Caio Jorge hoje é uma realidade, é artilheiro do Brasil, é um jogador que vislumbra ali Copa do Mundo, então o Flamengo encararia com bons olhos 30 milhões de euros. O Flamengo não vê com bons olhos gastar 30 no Cauã Elias, por mais que tenha qualidade, porque ele não está pronto ainda. Não é um jogador com perfil pronto por vários motivos para ser o substituto imediato do Pedro. E como o Flamengo tem ali um perfil muito bem traçado, muito bem organizado em relação a perfil, características, idade, posicionamento, questões financeiras, o mercado está muito enxuto nesse momento agora, para poder avançar com tamanho investimento. Então o Flamengo já começa, não é garantido, até porque o Flamengo ainda pode talvez encontrar um outro alvo ou esse alvo ficar mais fácil de repente, da noite para o dia ou nos próximos dias, mas a tendência hoje, e eu falo em tendência, não é uma confirmação, é uma tendência, o Flamengo já trabalha com a ideia de guardar esse dinheiro, 25, 30, 35 milhões de euros, para contratar um atacante com as características necessárias em junho e julho.
quando termina a temporada europeia, logo depois da Copa do Mundo, que é o mercado mais movimentado, onde os clubes na Europa vendem mais, compram mais, refazem e reformulam elencos. E entre os nomes que estão visados para junho, não é o único, mas é um dos, porque agrada muito ao Boto, agrada muito sobretudo ao Felipe Luiz, que tentou contratá-lo no ano passado, o Richarlison. O Richarlison já percebeu que pós-Copa do Mundo, participando ou não na Copa do Mundo, mas pós-temporada corrente agora, ele quer sair, quer dar um salto do Tottenham para outro clube. Ele tem interessados na Arábia Saudita, tem interessados na Turquia, que pagam mais em relação a salário do que o Brasil, mas o Flamengo tem condições e gosta do perfil Richarlison. Então não é um Richarlison para já, então aqui eu só estou traçando um panorama de que o Richarlison é um dos alvos do Flamengo, se o Flamengo achar por bem não contratar agora e contratar somente em junho. É um jogador que agrada muito a estrutura do Flamengo. E aí muita gente chegando aqui no chat, Bruno Andrade, a gente tá falando de Richarlison, que é um jogador caro, né? É um jogador, na realidade, do futebol brasileiro seria uma contratação cara. E muita gente aqui no chat, Bruno Andrade, André Hernan, a galera enchendo o saco, falando Almada no Palmeiras, Enchendo o saco, isso aí, encheu o saco. Os caras querem saber, velho. Mas eles estão loucos aqui no Twitter. Fala do Almada, fala do Almada. Meus chat lovers nunca enchem o saco. Você xinga eles também, cara. Só quando o cara é mala. Não, mas é verdade. Você sabia que nessa história do Almada, até tava falando com o Ale, um amigo meu palmeirense, o Ale do Vigilante. Então o Vitão aí agora é jogador oficial do Flamengo. Coisa boa, né? E ele atende um requisito etário estabelecido pela diretoria do Flamengo, que é contratar jogadores com máximo de 26 anos. O zagueiro trabalhou com o José Boto lá no Shakhtar Donetsk, quando ele tinha sido contratado do Palmeiras, porque o Vitão é cria do Palmeiras, né? Quando jogava no Sub-20 do Palmeiras, ele inclusive foi capitão da seleção brasileira lá no Mundial Sub-20, que parece que eles foram vice-campeão lá, na época do Verón também. Então, é um jogador já de uma boa experiência, e estava lá na Ucrânia, voltou para o Brasil por causa do conflito lá com a Rússia, e aí está no Internacional e vindo agora para o Flamengo. Uma transação de em torno de 10 milhões de euros, que corresponde a 65 milhões de reais na cotação atual. Lembrando que nessa transação o Flamengo perdoou aí a dívida do Thiago Maia de 4,5 milhões de euros. Perdoa não, né? Incluiu como se fosse um valor. Então o Vitão, na verdade, foi 4 milhões e meio de euros, 14 milhões e meio de euros, né? Que custou os 10 milhões mais os 4,5 aí do Thiago Maia, tá? Ele vai disputar posição com Léo Pereira, Léo Ortiz, Danilo, e além dos jovens aí João Vitor e Iago. E terá o seu primeiro contato com o grupo no dia 12 de janeiro, já no Ninho do Urubu. Parabéns pro Flamengo, parabéns pro Vitão, celebridade lá da minha cidade, Jacarezinho. Vamos que vamos. E o dono do Cruzeiro, Flamengo, pelo Caio Jorge. Apesar de ele ter falado que tinha encerrado as negociações, o Flamengo ainda insistiu nessa contratação, oferecendo desta vez 30 milhões de euros em cash, dinheiro vivo, grana, numa vez só, sem inclusão de jogador nenhum, né? Lembrando que nas outras propostas teve aí a inclusão do Cebolinha, né? Numa outra proposta, mas desta vez o Cruzeiro não aceitou também, né? E para vender o Caio Jorge, o Cruzeiro espera, não espera não, né? É que ele não quer vender, né? Aí bota o preço lá de 50 milhões de euros, valor que o Flamengo, é óbvio, nem Flamengo, nem ninguém vai querer alcançar, né? É que o Cruzeiro não quer vender, já põe um preço lá em cima para não vender mesmo. É como se fosse uma multa rescisória aí, né? Impossível dos caras querer levar. Então, o Flamengo apurou, né? Segundo a coluna do Fla, né? O Flamengo diz que ainda não recebeu o não, né? Não tem essa resposta de não, mas o dono do Cruzeiro já falou na imprensa mineira, já falou tudo, e ainda, né, deu uma debochada aí, porque contratou quem mais? Quem? O Gerson. É definitivo agora o Gerson por 30 milhões de euros. 27. E segundo coluna do Fla, o Flamengo está muito perto, está bem encaminhada a contratação do goleiro Andrel, do Gil Vicente de Portugal, ex-Botafogo, né, um goleiro formado no Botafogo. O Botafogo estava também disputando com o Flamengo a contratação do Andrel, né? Aí o Flamengo, com uma proposta melhor, com uma proposta
com um projeto bem mais seguro. Botafogo está com problemas financeiros, todo mundo sabe, tem transfer ban. Então, o André parece que cedeu ao Flamengo, embora, segundo a reportagem aqui do Botafogo, da torcida do Botafogo, que é o fogãonet.com, embora ele tenha vontade de, na verdade, voltar para o Botafogo, né? Que ele é cria lá do Botafogo. É aquele negócio, né, cara? Ah, você ama o Botafogo, vou botar pro Botafogo por caridade? Ele precisa ter uma vida profissional bem encaminhada, né? De grana. É aquele negócio, não tem esse troço não, cara. É quem paga mais leva, essa que é a verdade. Esse negócio de romantismo hoje que a gente tinha no futebol antigamente não existe mais, cara. Infelizmente. Ah, vou voltar porque é o time do meu coração. Se o time do teu coração não te pagar o que você quer, você não volta, cara. Esse que é o negócio. Então o pessoal do Botafogo tá bravo aqui, que o André tinha dado ok a proposta de pré-contato do Botafogo na última segunda-feira, mas acredita que há outro empresário tentando travar as tratativas, como o Flamengo também entrando na briga. Segundo a reportagem, um dos empresários que teria os valores de comissões de outras negociações a receber do Botafogo tenta convencer o goleiro que o momento de instabilidade financeira do Botafogo pode prejudicar a sua carreira. E tá bem certo, né? Essa que é a verdade, né? As duas propostas que André tem em mãos são de contratos longos e um aumento salarial considerável em relação ao que ele recebe no Gil Vicente, com o qual tem mais 6 meses de contrato. Se antes da vinda de André estava palavrada com o Botafogo, agora está posta em dúvida e ela vai, na verdade, parar lá no Flamengo. Esquece Botafogo. Não taca, tá mal. A gente já avisou, né? Nós avisamos lá atrás, né? Botafogo, toda aquela euforia toda, na verdade, é o que está aparecendo agora. Então, eu imagino que o André, a não ser se ele realmente ama tanto assim o Botafogo, vai jogar no Botafogo por caridade ou vai para o Flamengo para ganhar dinheiro. E a matéria do mundobola.com, fla.mundobola.com, diz que o Flamengo recusou outra proposta para o Carrascal, desta vez de 125 milhões de reais. Ainda fala que o Flamengo segue aí irredutível na política de blindar aí os craques do elenco, visando a temporada de 2026, o que está muito certo, né? Que afinal o Flamengo é um time que quer ganhar, não quer só competir, ele quer vencer. Não é um time que trabalha para fazer jogadores vender ou comprar para revender. Esse não é o intuito do Flamengo. O intuito do Flamengo é trazer jogadores para ter retorno esportivo e, claro, no fim das contas, o retorno esportivo também traz o retorno financeiro. Isso ficou provado agora no ano que passou. Então, o Flamengo blindando seus craques aí e que, de acordo com o jornalista Rodrigo Matos, que ele é colunista do Wall Sport, propuseram uma renovação contratual. Claro, para você aumentar o valor da multa. O medo do Cruzeiro, o Cruzeiro tá com medo. Ontem eu acho que o Cruzeiro ficou com medo. Porque assim, o Cruzeiro foi, né? Enquanto o Flamengo tava lá nos 20, 25, 15 mais um jogador, o Cruzeiro tava tranquilo. Eles não vão chegar a 50. Ontem os caras colocaram 35 na mesa direto. Aí o Cruzeiro, opa, peraí. Calma. Conversaram com o staff do atleta, renegociaram a extensão do vínculo, provavelmente vão aumentar e muito a multa de rescisão, claro. E além disso, aumentaram o que se tem na imprensa, na mídia, é que estão quase dobrando o salário do Caio Jorge. Aí eu pergunto para vocês, o Caio Jorge vai ter o salário praticamente dobrado. É um salário que vai passar os 2 milhões fácil, tá? O salário do Matheus Pereira vai ser um dos maiores do futebol brasileiro. Ou seja, vai chegar aos 2 milhões fácil. E o salário do Gerson, pro atleta Marcão tá com um sorriso de orelha a orelha, o salário do Gerson não vai ser pouco. É um salário também que vai beirar os 2 milhões. E o salário do Tite, o que vai acontecer com o salário do Tite? O salário do Tite vai beirar os 2 milhões, se não for 2 milhões. Então só dessas 4 figuras aqui, nós estamos falando de pelo menos 8 milhões de reais mensais. É um hobby caro, até mesmo para o bilionário do Cruzeiro. Mas o que ele conta é que o projeto esportivo, com jogadores tão caros, atendendo pedidas tão altas... Vamos lá, acabei de repostar a matéria na GE, matéria do GE TV, e o que fala a matéria? Marco Antônio na mira do Flamengo.
Marco Antônio é um jogador que eleva o patamar de qualquer centro-campo do país. Imagina o centro-campo que já é formado por estrelas como é o do Flamengo. Então, assim, o Flamengo ia atrás de um jogador como o Marco Antônio, ele me faz captar algumas situações. Os caras realmente entendem de futebol. Com certeza está passando pelo crivo do Felipe Luiz, que tem a maneira dele né, de jogar, a maneira que ele gosta que o time joga, se comporta, e o Marco Antônio entra muito dentro daquilo que ele gosta. Né? Atletas não saindo do Flamengo. Agora, isso, obviamente, chega um que tem uma idade, está acabando o contrato, aí o cara sai, o outro sai, mas repor jogadores e contratar jogadores para realmente fazer parte do elenco, como esse atleta que é o Marco Antônio, cara, aí vai ficar complicado, hein? Muito bom jogador, muito bom jogador. Então, se eu for, não sei se ele é jogador, se é do São Paulo realmente, né? Se eu fosse São Paulo, eu ia fazer de tudo para manter esse jogador, que é o cérebro do clube. É um jogador que quando está em campo faz muita diferença para esse time do São Paulo. E se eu fosse realmente o Flamengo é bilionário, né? Como o próprio presidente disse, né? Então quanto que é? Toma, traz. Que é um jogador realmente muito qualificado, tá? Muito qualificado. Muito qualificado mesmo. O Paulista no Corinthians. É isso aí, nação. Ficamos por aqui, galera. E esse foi mais um corte. Se você puder nos ajudar, peço a vocês que não se esqueça de hypar o nosso vídeo. Do lado de inscreva-se, vai ter a opção ali, hypar o nosso vídeo, que assim você irá nos ajudar a levar o nosso conteúdo para mais rubro-negros pelo Brasil e pelo mundo. O Flamengo continua aí no mercado da bola, tentando trazer novos reforços. E tudo indica aí que está atrás de Richarlison, mas Richarlison pode demorar um pouco mais, né? Demorar daqui a 6 meses, depois da Copa do Mundo. Então tem que ter paciência, né? Não pode sair contratando também qualquer jogador para não vir nenhum Juninho como aconteceu na temporada passada. O Flamengo já tem o melhor elenco do Brasil, não perdeu nenhum jogador, isso que é o mais importante. O Flamengo não perdeu nenhum jogador dessa janela. É muito difícil você ver um time que é campeão do Campeonato Brasileiro, o time que é campeão da Libertadores, não perder nenhum jogador. Isso que é importante.